Acho que podemos retomar. O pessoal está chegando. Então, nós vamos chamar para compor a terceira mesa do dia, cujo título é O que é um imigrante? O coordenador, José Carlos Alves Pereira, do SEM, que é nosso colega da organização do evento, editor da revista Travessia, e que é o nosso mestre de cerimônias, que agora está sendo substituído por mim, porque vai coordenar a mesa. Chamo também, vamos ver se já estão todos aqui, já, a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, da Universidade Federal de São Carlos, o professor Hélion Póvoa Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Gustavo Dias, da Universidade Estadual de Montes Claros. Agradeço a presença de todos. O professor e colega José Carlos Alves Pereira fará a apresentação dos componentes da mesa, das respectivas falas. A primeira mesa retomou e avançou em relação a várias questões discutidas no dia de ontem, não é? E acho que estamos tendo, de fato, um ambiente muito propício à reflexão e a se pensar sobre as possibilidades de aplicação das categorias de análise do SAIAD para os nossos trabalhos, né? Então, agradeço a mesa e passo a palavra, então, para o José Carlos para dar início ao trabalho. Muito grato, professora Lúcia. Então, para mim é uma satisfação enorme poder participar dessa mesa, aqui ao lado de professores, né, professoras, ao longo da minha formação, de colegas também, tanto de formação como também de habitação, de moradia. Tive a sorte de poder morar com algum deles um tempo. Bom, a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, né, professora da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, tem aí uma longa trajetória de pesquisas na área de sociologia do trabalho, sociologia da migração, e tem desenvolvido pesquisas e publicações em livros e revistas, periódicos, jornais, e também trabalhos audiovisuais, né, com documentários. Além disso, a professora Maria Aparecida compõe o comitê editorial da revista Travessia. O professor Gustavo Dias, aqui ao meu lado direito, é professor da Unimontes, né, do Departamento de Sociologia da Unimontes, ele que também faz parte da comissão organizadora deste seminário e também nos dá a satisfação de fazer parte do comitê editorial da revista Travessia. Depois, o professor Hélion Póvoa Neto, professor da UFRJ, né, com toda a formação dele na área de geografia, e também tem toda uma trajetória de pesquisas com a temática da migração, envolvendo aí questões de Estado também, e outros temas como a mídia. Além disso, o Hélion também nos dá a satisfação e a alegria de fazer parte do comitê editorial da revista Travessia. Portanto, vocês podem notar que eu estou cercado de amigos, de amigas, né? Quero também cumprimentar o pessoal que nos acompanha pelo Facebook da revista Travessia e pelo Rádio Imigrantes em Espanhol. A professora Lúcia já comentou na introdução que ela fez, mas foram, então, 506 pessoas que nos acompanharam na primeira mesa redonda, coordenada pela professora Rosana Beniger. Bom, para esta mesa, né, cujo o tema é O que é um imigrante, eu passo já a palavra, então, de imediato para o professor Gustavo, para que ele possa fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria me desculpar, mas, dada a correria do preparo do evento, eu não consegui desenvolver a minha fala de uma maneira que eu possa apresentar ela só com tópicos, falando. Então, para poder não extravasar o tempo, eu resolvi
ler a apresentação, mas eu vou fazer o meu melhor possível para não ficar algo tedioso. Tá? Então, muito bem. Nessa apresentação, eu pretendo, como o próprio título da minha fala indica, refletir sobre a categoria imigrante proposta por Adélmalek Sayad. Proponho pensar tal categoria a partir da desconstrução que ele próprio faz da leitura produzida pelos poderes públicos, empregadores, serviços sociais, instituições de ação, e penso aqui também a academia, enquanto contribuidora de formação de opinião pública. Segundo Sayad, o significado dado por essa parcela, que compõe o que ele próprio define como usadores de da migração, produz o imigrante quanto um problema social a ser resolvido. Imigrante, quanto o outro, seria compreendido enquanto um ser temporário, provisório e que tem uma exclusiva finalidade na sociedade receptora, o trabalho. Nesse sentido, o argumento que Sayad revela tal categoria enquanto destituída da condição humana. Deixo claro que a sua proposta não seria uma mera negação das reflexões em torno do tema produzidas em sua época. Porém, através de uma leitura crítica e com o suporte de sua complexa pesquisa de campo multissituada, esse intelectual argelino propõe o exame da genealogia da categoria imigrante e seus significados. Para ele é necessário compreender como se deu a construção de tal categoria e, sobretudo, o alcance que sua definição atingiu e como ressignificá-la. Acredito que, além de propor o debate sobre tal reflexão epistemológica desenvolvida por Sayad, essa apresentação ganha relevância também ao trazer uma crítica que podemos fazer não só para governos, como governos têm pensado tal categoria imigrante, mas ainda ONGs, a sociedade, sobretudo nós pesquisadores. Bom, as leituras da obra de Sayad que eu trago aqui para essa apresentação são o texto que dá título à Mesa Redonda, que é a Imigração, publicado em 79, Custo e Lucro da Migração, publicado em 86, Estado, Nação e Imigração, publicado em 84, e As Três Idades da Migração, publicado em 77. O tempo para a fala não será suficiente para explorar com devido cuidado, mas posso dizer que outros dois textos ganhariam destaque aqui. Da Mensagem Oral à Mensagem Escrita, publicado em 85, e A Imigração Argelina e a Hora das Rupturas, publicado em 89. Em linhas gerais, esses artigos oferecem pistas para entendermos como Sayad propõe novas interpretações acerca dessa categoria. Para tal exercício, pretendo estabelecer também um diálogo com Hannah Arendt e Albert Memmi. No caso específico de Arendt, através de um texto de autoria de Marie-Claire Schopp e do seu próprio artigo Estado, Nação e Imigração, sabemos que é possível constatar que Sayad era um leitor. Assim, pretendo fugir de uma leitura de sua Sociologia da Migração produzida na academia brasileira, que muitas vezes a reduz sob o guarda-chuva conceitual de Pierre Bourdieu, sobretudo no que diz respeito às reflexões sobre dominação e poder simbólico, e que, na minha concepção, o acaba tornando muitas vezes a um mero pupilo. Proponho pensarmos no seu rico diálogo com Arendt, não só em torno do conceito de dominação, mas também do ser. Em relação a Albert Memmi, tenho visto uma aproximação muito forte que, se não há uma leitura direta, penso que o diálogo ainda assim é válido, pois são autores que dividiram uma mesma época e compartilharam inquietações similares, sobretudo no que compete às reflexões em torno da diferença. Tunísio de origem judaica, Memmi, através do texto Retrato do Colonizado, explora a condição que se impõe ao colonizado através do fato colonial. A desumanização, a mistificação através da perda de memória e perda da língua materna seriam condições que impõem ao colonizado um processo que ele chama de cloroformização e mumificação. Outros dois pontos que valem ser mencionados aqui são 3 autores com uma forte bagagem fenomenológica e o fato de que são todos intelectuais que viveram o fardo imposto pelo Estado à sua população de origem. Arendt foi uma judia que viveu com o não reconhecimento de sua cidadania por parte do Estado alemão, uma apátrida. Já Memmi e Sayad são 2 magrebinos que viveram a imposição do Estado francês sobre o norte da África. Tais experiências, portanto, marcam seus escritos e, sobretudo, a sua preocupação com o outro. Assim, minha fala busca apontar para a inspiração desses intelectuais para um possível diálogo com Sayad. Contudo, reforço que sem pretensões de profundidade acerca de tais autores. Então, a primeira parte é uma leitura crítica à objetificação do imigrante. Logo no início do artigo, o que é um imigrante, Sayad expõe que talvez seja a principal contradição existencial que permeia a condição de imigrante, a provisoriedade.
Segundo ele, a imigração oscila entre o estado provisório que a define, de direito, e a situação duradoura que a caracteriza de fato. Produz, em suas palavras, uma ilusão coletiva, compartilhada pelo próprio imigrante, a sociedade do qual provém e a sociedade que o recebe. No caso da sociedade que o recebe, aqui estaria o ponto principal de sua análise nesse artigo, já que ele está definindo o imigrante, e é aqui que iremos focar, a sociedade que o recebe o define e o encerra na condição de trabalhador, como foi exposto pelo professor José Renato há pouco. O entende enquanto um estrangeiro que tem direitos provisórios. Segundo ele, trata-se de uma definição construída em torno de um entendimento econômico e técnico, pautado na lei de custos e vantagens. Migração e imigrantes só são tolerados, na prática, quando no balanço entre custos e lucros, vantagens e desvantagens, se apresenta um saldo positivo. Demonstra nos textos o que é um imigrante, custo e lucro da imigração, que a imigração, em tese, só deve apresentar vantagens, especialmente as vantagens econômicas, sendo que as desvantagens, custo social e cultural, devem ser evitadas a qualquer preço. Revela, assim, a isenção de uma responsabilidade política com essa condição vivida pelo migrante, calcada na falsa ilusão de provisoriedade, partilhada por todos, e que se forma e se sustenta essencialmente na esfera econômica. As esferas jurídica, social e política estariam sujeitados aos balanços entre custos e vantagens. Veja aqui que Sayad, assim como Hannah Arendt, na primeira parte das origens do totalitarismo, chamam a atenção para o fato de que o viés econômico não oferece condições para sustentar uma relação duradoura. Refletindo através da condição vivida por judeus na Europa, Arendt demonstra o perigo pelo qual minorias políticas, enquanto identidades construídas sob estereótipos e a contradição existencial da provisoriedade, passam a lidar com a ignorância política de sua própria existência, em prol do cumprimento de seu papel na esfera econômica. Segundo ela, o precário equilíbrio entre sociedade e Estado, sobre o qual repousava social e politicamente Estado-nação, resultou em leis que regulavam a admissão de minorias sob condições políticas restritas. Condições que os colocam às margens da sociedade de recepção. Chama ela a atenção para o fato de que a sociedade confrontada com a igualdade política, econômica e legal deixava claro que nenhuma de suas classes estavam preparadas para acolhê-los dentro de preceitos de igualdade social. Sayad, através da contradição existencial presente na provisoriedade que a sociedade de recepção faz questão de demarcar, chama atenção para como sujeitos entendidos enquanto imigrantes são compreendidos pela sociedade de recepção. Abro aspas. Se a função de tudo isso, dos fatos como dos discursos, parece como uma lembrança para os imigrantes de sua condição de trabalhador apenas, tolerados a título provisório, o objetivo visado é o de poder agir sobre a realidade social, ou seja, a imigração, até submetê-la à definição que dela se dá. Como impor a definição mais próxima do modelo ideal típico do imigrante e da imigração? Qual será, então, essa definição? Afinal, o que é um imigrante? O imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito. Prossegue Sayad. Em virtude desse princípio, um trabalhador imigrante, sendo que trabalhador e imigrante são, nesse caso, quase um pleonasmo, mesmo se nasce para a vida e para a imigração, na imigração, mesmo se é chamado a trabalhar como imigrante, durante toda a sua vida no país, mesmo se está destinado a morrer na imigração, como imigrante, continua sendo um trabalhador definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer momento. Estaria, portanto, preso a uma condição existencial provisória, e todo o fardo que ela produz ao longo da circularidade migratória, que ocorrerá entre a sociedade de origem e receptora, independente do tempo que ela dure e quantas vezes ela ocorra. Sua condição humana, abro aspas, sua condição humana seria perigosamente precedida pela sua condição de imigrante. Fecho aspas. Em outras palavras, perde-se a íntima relação entre ser e mundo, antes entrelaçada pela percepção que esse mesmo ser tinha a respeito do mundo, e que dava sentido à sua própria existência enquanto homem. Experiências de vida, conhecimento e habilidades adquiridas, papéis sociais são desconsiderados ao ser inserido nessa condição existencial de provisoriedade. E não seria qualquer trabalho.
trata-se de um trabalho específico, é o trabalho que o mercado de trabalho para imigrante lhe atribui e no que lugar que lhe é atribuído. Trabalhos para imigrantes que requerem, pois, imigrantes. A literatura em estudos migratórios, sobretudo a desenvolvida por nós no Brasil, nos dá um claro suporte para entender essa afirmação. São o que entendemos por trabalhos manuais, desqualificados, ou, no caso dos estudos sobre migração brasileira e internacional, 3K ou 3D, sujo, intenso e perigoso. Penso que essa crítica que o autor desenvolve nos possibilita compreender a sua preocupação em denunciar como as condições pela qual a imigração e imigrantes estão sujeitos precisam ser retrabalhados de forma crítica. Ao demonstrar como a imigração de argelinos para a França, através de seu artigo As 3 Idades da Imigração, ao longo da história, sofre modificações na intensidade de mobilidade, no perfil e objetivos do imigrante e no tempo de estadia, Sayad busca compreender como a categoria imigrante precisa ser ressignificada. Sou levado a dizer que ele exige um exercício genealógico que remonte uma relação tão antiga e firmada no colonialismo entre a Argélia e a França. Como veremos a seguir, a categoria não teria sido atualizada, pois a relação dos dois países estaria centrada em práticas agora neocolonialistas. Para ele, os usuários da imigração estariam, no caso o Estado e a academia, estariam presos à primeira e à segunda idade da migração. Não conseguiram ver o desdobramento para a terceira idade, que exige compreender o imigrante quanto um sujeito com demandas políticas. A primeira e segunda idade estariam atrelados ao que ele define como um ethos de camponês. Em linhas gerais, tratam-se de sujeitos de gênero masculino e que migram temporariamente de acordo com o calendário agrícola da sociedade de origem, para trabalhar temporariamente e com claro objetivo de retorno. Já a terceira idade, composta por uma maior diversidade, presença de mulheres e crianças, formação de uma comunidade de imigrantes com sinais de assentamento, estaria, portanto, significado por uma leitura ultrapassada e com fortes relações coloniais. Sayad exprime que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política, portanto, não findaram com a destruição do colonialismo. Penso que, nesse ponto, Albert Memmi nos oferece importantes pistas para entender como o retrato desse colonizado é produzido pelo colonizador e ainda pelo próprio colonizado e desdobra posteriormente. Memmi descreve como inumana, impiedosa e implacável a forma como o colonialismo destrói a memória de um povo, os seus recursos e a sua história. Enfim, o colonialismo age como uma força social destruidora e desumanizadora. Logo no retrato mítico do colonizado, Memmi dirá que, assim como a burguesia propõe uma imagem do proletário, a existência do colonizador demanda e impõe uma imagem do colonizado. Tal como o proletário ao colonizado, reflete Memmi, ao colonizado só se pedem seus braços, ele não passa disso. E esses braços são tão mal cotados que se podem alugar 3 ou 4 pares deles, ao preço de 1. Longe de querer compreender verdadeiramente quem o colonizado é, cabe ao colonizador cloroformizar o passado desse. É como se ele nascesse novamente, porém agora sob a leitura do colonizador que o mistifica. Chamo aqui a atenção para o fato de que a categoria nascer também tem uma importância na obra de Arendt e Sayad. Abro um parênteses aqui para citar uma passagem que nos revela uma reflexão muito próxima de Sayad. Foi o trabalhador que fez nascer o imigrante. Foi o trabalho que fez nascer o imigrante, que o fez existir. É ele, quando termina, que faz morrer o imigrante, que decreta sua negação ou que o empurra para o não ser. Retomando Memmi, esse sujeito, portanto, sob o processo de objetificação é mistificado. É transformado em um sujeito débil, preguiçoso, fragilizado e que depende do outro. Assim, se degradam uma a uma todas as qualidades que fazem do colonizado um homem. E a humanidade do colonizado, recusada pelo colonizador, torna-se de fato para ele opaca. Outra marca dessa despersonalização do colonizado é o que Memmi chama de marcas do plural. Um processo que provoca o afogamento no coletivo anônimo. Eles são isto, eles são todos iguais, a individualidade enquanto marca da subjetividade é eliminada. Essas seriam um retrato místico e degradante construído pelo colonizador, e que, em certa medida, segundo Memmi,
é aceito e vivido pelo colonizado, já desenraizado do seu território e de seu universo simbólico. Esse retrato mítico ganha, assim, uma certa realidade, contribuindo para o retrato real do colonizado. Vive um processo bruto da perda da sua condição humana. Tal perda é diretamente ligada às duas principais características que perpassam a construção desse ser. O processo de desumanização, que retira sua cidadania, seguido da mistificação. Assim, colonização produz colonizados, sujeitos que existem exclusivamente quanto mão de obra e que têm seus direitos como homens recusados. Valendo-me de um trecho do prefácio redigido por Jean-Paul Sartre para o livro de Albert Memmi, eu cito: a ausência de direitos sanciona sua miséria, sua fome crônica, sua ignorância, em suma, sua subhumanidade. Tal relação de dominação ainda teria forte eco na relação agora neocolonial estabelecida entre Argélia e França. Retomando novamente em Sayad, esse imigrante que vai para o subúrbio das grandes cidades francesas não à toa tem a sua condição humana também retirada. Ele segue objetificado. Traz da colonização, onde suas práticas agrícolas, entendidas como atrasadas e não adaptadas às demandas modernas, eram também vislumbradas como meras formas de sustento da vida biológica, como o professor Afrânio bem pontuou ontem. Então traz essa prática da colonização para as periferias de grandes centros urbanos franceses, a sua condição de animal laborans, onde seguiriam confinados à condição do mero viver, como Arendt reflete. Vistos como meros trabalhadores que só existem se houver trabalho, já que migrante desempregado guarda na relação custos e vantagens uma contradição gritante, vivem a experiência de não pertencer a esse mundo que chegaram. E essa é, segundo Hannah Arendt, uma das mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter. Ele encontra-se desenraizado e inserido na superfluidade das massas modernas. Essa seria a condição de existência atrelada a regimes que excluem minorias da arena política, produzem isolamento de sujeitos e exploram a atomização de vidas em massa. Cito ela. No isolamento, o homem permanece em contato com o mundo como uma obra humana. Somente quando se destrói a forma mais elementar de criatividade humana, que é a capacidade de acrescentar algo de si mesmo ao mundo ao redor, o isolamento se torna inteiramente insuportável. Isso pode acontecer no mundo cujos principais valores são ditados pelo trabalho, isto é, todas as atividades humanas transformaram-se em trabalhar. Nessas condições, a única coisa que sobrevive é o mero esforço do trabalho, que é o esforço por se manter vivo, e desaparece a relação com o mundo como criação do homem. Uma vida social sem mundo e gregária apenas. Uma vida com ausência de significado e um mundo estritamente utilitário. Sua vida é meramente atrelada ao trabalho exercido para assegurar a existência. Trata-se de uma vida biológica, sem deixar a obra, o legado na construção de um mundo humano. É um trabalho preso ao movimento cíclico do processo vital do corpo. Não tem começo nem fim, como a própria contradição da existência provisória. Voltando brevemente para nossas pesquisas empíricas, é o trabalhador que lava pratos, faz faxina, garçom, corta cana ou vendedores ambulantes. Agora eu vou entrar para outra parte, que é pela humanização do imigrante. A humanização do imigrante passaria pela necessidade de reconhecimento da distinção humana. Trazendo novamente Arendt, a distinção humana enquanto a capacidade de exprimir a diferença através da comunicação e da ação. Por meio deles, os homens podem distinguir a si próprios. Ao invés de permanecerem apenas distintos, a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem uns para os outros, certamente não como objetos físicos, mas na capacidade de serem homens. É através das suas reflexões desenvolvidas ao longo dos textos mencionados no início da minha fala que Sayad nos possibilita refletir o imigrante enquanto um sujeito composto por identidades múltiplas e transitórias. Volto aqui ao artigo sobre a terceira idade da imigração. Através de uma leitura diacrônica, Sayad nos revela como a imigração argelina desenvolve-se ao longo de gerações.
como ela é mutável, transitória e adaptável. Da passagem da primeira para a terceira idade, o hábitos desse migrante passa por rearticulações. Sai do que ele define como um eto camponês e torna-se um etos urbano. Sayad, enquanto um heterodoxo no campo científico francês, desfetichiza ou desnaturaliza, enquanto uma doxa, a categoria migrante, já bastante subalternizado, cristalizada e, portanto, aprisionada por definições neocoloniais. Definições no sentido enquanto dar fim, dar por acabado, dar por completo. Migrante, como todo e qualquer outro ser humano, é composto por identidades contraditórias e não resolvidas, produtos de identificações contingentes. Sayad, enquanto o outro, dá poder de fala aos seus conterrâneos. O conhecimento íntimo da língua e da tradição berbere possibilitou com que ele pudesse trazer à luz a compreensão do sentido e dos problemas da migração vivida por seus entrevistados nas aldeias de Cabilha ou nos subúrbios de Paris, Nanterre e Lyon. Para ele, estudar imigração implica ao pesquisador se deparar com a falta de uma história registrada através de documentos oficiais e dados sociais rigorosamente coletados e gravados, bem como de dados estatísticos suficientemente longos e cuidadosamente armazenados em arquivos. Assim, o pesquisador precisa buscar caminhos alternativos para superar tal lacuna. E é o que José de Souza Martins define como o artesanato intelectual. É mais do que a mera técnica de obtenção de dados. No artesanato, o observador é observado, o decifrador é decifrado, sem o que não há interação. Sem interação, não há como situar e compreender, situar-se e compreender-se no outro. A arte de encontrar o narrador e ouvi-lo ganha suma importância. Sayad ressalta a importância de o pesquisador conhecer o limite do seu discurso, o discurso do acadêmico. Isso pode ser vislumbrado não apenas no livro que agrega seus artigos, a imigração, mas também em 3 capítulos que ele desenvolve na coletânea A Miséria do Mundo, organizada por Bourdieu em 93. O uso da cultura e da língua original na produção do discurso autêntico é o que revela o plural. O humano atrás de tal categoria enrijecida e um passado colonial que aprisiona o argelino. Importante gesto de ruptura com o etnocentrismo intelectual, através de entrevistas conduzidas em espaços sociais escolhidos pelos próprios entrevistados, migrantes retornados, familiares e funcionários do Estado francês, o método aplicado por Sayad busca valorizar a trajetória migratória vivenciada pelos próprios migrantes e as impressões daqueles que, de certa forma, estão atrelados a esse movimento. Penso que Sayad, através do uso da entrevista, nos convida a ressignificar a categoria migrante através da pluralidade. Não à toa, Pierre Bourdieu, no prefácio para a obra A Imigração, Os Paradoxos da Alteridade, publicado em francês em 91 e no Brasil em 98, dirá que com Sayad, o sociólogo torna-se escrivão público. Notem, portanto, que seria uma espécie de novo nascimento, mas agora enquanto um ser, e não mais de um não ser. É o nascimento de um homem na dimensão política, muito próximo do que Arendt explora nas suas reflexões sobre o conceito de ação em a condição humana. É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano. E essa inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples do nosso aparecimento físico original. Agir, em seu sentido mais geral, significa tomar iniciativa, iniciar, conduzir, imprimir movimento a alguma coisa. Por constituírem um início, por serem recém-chegados iniciadores, em virtude do fato de terem nascido, os homens tomam iniciativas, são impelidos a agir. Caminhando para a conclusão, já não vemos esse sujeito como um objeto e que, portanto, nos induz a perguntar o que é um imigrante, mas agora como um humano novamente e que logo nos obriga a utilizar um pronome que tem a exclusiva finalidade de indicar a pessoa. Quem é o imigrante? Para concluir, gostaria de trazer a conclusão de Memmi no texto Retrato do Colonizado, e que nos possibilita, sem dúvida, novamente amarrar com tal processo de humanização desenvolvido por Sayad em suas reflexões. Diz Albert Memmi: o que é, na verdade, o colonizado? Não creio na essência metafísica nem na essência caracteriológica. Atualmente,
É possível descrever o colonizado. Tentei mostrar que ele sofre, julga e se comporta de certa maneira. Se deixar de ser esse oprimido e cheio de carências, externas e internas, deixará de ser um colonizado, tornando-se outro. Uma vez reconquistadas todas as suas dimensões, o ex-colonizado se terá tornado um homem como os outros. Ao sabor da fortuna dos homens, é claro, mas será, enfim, um homem livre. Obrigado. Muito grato, Gustavo, pela exposição brilhante. Agora, então, o Hélio dará continuidade. Hélio. Sim. Calcular aqui, não ultrapassar. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para integrar essa mesa e parabenizar a organização desse evento. Uma coisa rara, um evento dedicado a um autor, a contribuição teórica, metodológica de um autor. Eu acho que isso tem que ser destacado, né? Merece ser enfatizado. Quando eu fui convidado, eu percebi que a organização das mesas, elas giravam pelos títulos, né, em torno de textos importantes da obra do Sayad, né? Então, esse título dessa nossa mesa, O que é um imigrante, é o título de um texto de 79 do Sayad, né, mas que foi publicado no livro, infelizmente, esgotadíssimo, né, A Imigração e os Paradoxos da Alteridade, que foi publicado aqui nos anos 90, mas o texto é de 79. E eu pensei, né, o título que eu ofereci na hora, como sugestão, quando me foi pedido para dar um título para a minha fala, seria O que é um imigrante face ao Estado, né? E quando eu pensei nisso, na verdade, ainda não conhecia a programação do encontro como um todo, eu pensei já num outro texto do Sayad, que é um texto chamado A Imigração e o Pensamento de Estado, que é um texto de 97, e que foi publicado num livro, e esse livro não saiu no Brasil, chamado A Dupla Ausência da Ilusão do Imigrante ao Sofrimento do Imigrado, que é um livro póstumo, né, que foi editado pelo Pierre Bourdieu. Então, a minha apresentação, a ideia é desenvolver algumas ideias ligadas a esse segundo texto, que é inédito no Brasil. Eu vi na programação que o Eduardo Domenech vai desenvolver na conferência dele, mas certamente com um olhar diferente do meu. Então, em primeiro lugar, eu queria desenvolver algumas ideias ligadas a esse texto, menos conhecido no Brasil, mas um texto importante. Algumas reflexões sobre o tema da violência do Estado, como um dos elementos que origina a migração, como que dá forma aos migrantes, aos movimentos, e que funciona como contenção das migrações. E, finalmente, uma referência ao caso brasileiro, né? Como que, historicamente, a imigração e o pensamento de Estado se implicaram mutuamente, assim como o próprio conceito, que é a pergunta da mesa, o que é um imigrante. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção é que a própria produção do Sayad ela é marcada pela historicidade da sua trajetória pessoal e pela historicidade da imigração argelina na França, né, e das políticas de imigração do Estado francês. Então, o texto, O que é um imigrante, que está no livro A Imigração, os Paradoxos da Alteridade, é um texto do final dos anos 70, é o final de um período de imigração incentivada pelos Estados pelos países capitalistas envolvidos europeus, né, agenciada mesmo, né, principalmente a França, o Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha, né, uma imigração vinda tanto das ex-colônias, né, no caso da França, da Inglaterra, da Bélgica, etc., quanto também dos países que firmaram acordos de trabalhadores convidados, que é o caso da Alemanha, da Suíça, etc., né? A partir desse período, dos anos 70, onde você tem a crise do petróleo, a primeira crise de 73, depois a de 79, que é exatamente o momento que o Sayad produz esse texto, a partir daí você tem um fechamento geral à imigração, né? E a reunificação familiar vai passar a ser a justificativa principal, aí no caso, falando especificamente, para os argelinos que se deslocam em direção ao território francês como migrantes documentados, autorizados, etc. Assim como, a partir dos anos 90,
vai ser o refúgio político, principalmente depois da Revolução Islâmica, né, na Argélia, em 1990. Já o segundo texto, né, que Imigração e Pensamento de Estado, ele já é um texto de um período que não só o Estado francês não mais agencia migrantes, né, não mais atrai migrantes, mas tem uma atitude de contenção, né? É um momento de crescimento do racismo e também do que a gente chama de securitização da imigração, vista como uma ameaça, tanto à segurança pública quanto à identidade nacional, todo esse debate sobre o véu, né, sobre a escolarização. E esse período, os anos 90, são também um período posterior à Revolução Iraniana, à Guerra do Afeganistão, à Primeira Guerra do Golfo, no qual você tem uma preocupação com a questão geopolítica do Oriente Médio e com o crescimento do fundamentalismo islâmico. O Sayad, na verdade, quando ele fala, já me referindo a esse texto de 1997, que a migração, mesmo sendo um fenômeno universal, ela deve ser pensada nos quadros do Estado-nação. Quer dizer, existiria, né, uma certa constância na relação entre a migração e o que ele chama de pensamento de Estado, né? E o Estado ele próprio se constitui como Estado enquanto ele pensa, e eu pessoalmente diria, quando ele produz um discurso, quando ele produz uma verdade sobre o que é o imigrante, sobre o que deve ser o imigrante. E como ele produz práticas ligadas à imigração. Por quê? Porque a imigração representa, na verdade, o limite do Estado, né? O Estado ele discrimina, ele produz critérios para discriminar entre nacionais e os não nacionais, e os outros, né? E o não nacional é esse elemento que é perturbador, porque ele desmascara a visão naturalizada do Estado, né? Indicando que o território nacional e a população que faz parte, né, que integra essa nação, eles não são um fenômeno natural, e sim uma organização territorial que foi construída, né? Construída historicamente através de um processo de inclusão e de exclusão de determinados setores dessa população. Quer dizer, se a gente aceita que o território ele é um espaço que é definido, delimitado por relações de poder, a gente vai aceitar também que uma das prerrogativas desse poder de Estado exercido sobre o território é justamente o controle do acesso a esse espaço, né? E a imigração é um terreno privilegiado no qual isso pode ser percebido. E é por isso que, para o Sayad, nesse segundo texto que eu estou falando, o pensamento de Estado ele se projeta um pouco em um espelho, né? Quando a gente analisa o caso da imigração. No caso da imigração argelina para a França, tanto a saída, né, de imigrantes da Argélia, no período colonial e pós-colonial, eles são elementos do poder do Estado, né? No caso da Argélia colonial, esse poder se fazia sentir também, inclusive, quanto aos deslocamentos internos à área da colônia, né? Internos ao espaço colonial. Depois, também, na saída, na medida que a imigração vai se tornando uma imigração, às vezes, forçada e, às vezes, autorizada para os argelinos que ingressavam no território nacional francês. Então, uma das prerrogativas essenciais da soberania nacional é exatamente o impedir o ingresso do não nacional, condicionar a presença dele no território nacional e, finalmente, expulsar o estrangeiro, ou seja, impedir que ele se torne imigrante. Se a gente considerar como atos de violência, isso como um ato de violência, de violência de Estado, a imigração não a relação da imigração não é apenas entre a imigração e o pensamento de Estado, mas também é uma relação com as práticas do Estado, né? Se a gente fosse falar em termos mais Foucaultianos, que buscam disciplinar os imigrantes e governar a migração, né? Governar a população que constitui o contingente de imigrantes num determinado território nacional. Assim, eu acho que uma breve referência assim, muito factual à história da migração, da dominação colonial e da migração argelina para a França, já todos os 10 minutos. Eu acho que é interessante chamar a atenção. Quer dizer, tem um americano que é o Márcio, Douglas Márcio, fala, isso é a afirmação dele, que a migração argelina na França é o mais antigo movimento migratório sustentado
entre o mundo subdesenvolvido e desenvolvido, que existiriam, estou pegando os dados dele, do Massey, 4,5 milhões de argelinos de origem muçulmana na França, né? É claro que tem um problema aí dos dados nacionais, da indocumentação, mas, basicamente, você tem uma longa história de relação entre o Estado francês e a Argélia, né? A partir de 1830, você tem a invasão, o início da colonização, né? O início da tutela francesa sobre a Argélia, um processo militar de tomada do poder, de controle do território, da maior parte do território pela França, que vai mais ou menos de 1830 até o final do século XIX, da década de 1880, né? E que consolida a submissão, realmente, da Argélia ao colonialismo francês. Nesse processo, você vai ter atitudes do Estado, como, por exemplo, você vai ter a chegada de colonos franceses à Argélia e o confisco de terras da população autóctone pelos franceses, inclusive com movimentos de resistência armada ao Estado francês, já no século XIX, né? Então, a gente pode dizer que essa dominação colonial ela se consolida a partir do final do século XIX e até a Segunda Guerra Mundial, né? Favorecendo amplamente os franceses em detrimento da população muçulmana autóctone argelina, e você passa de uma administração militar, ainda com muita forte presença, a uma administração civil mesmo do território argelino, né? E nesse processo você tem um intenso controle sobre a circulação interna, existe confisco de terras, existem, no caso de rebeliões, o exército francês destrói cidades inteiras como retaliação, né? E nesse contexto surge uma primeira onda migratória dos argelinos para a França, que vai acontecer de início do século XX até a Primeira Guerra Mundial, de imigrantes argelinos que vão trabalhar na mineração, em alguns setores da indústria, e como reserva militar para tropas na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem certamente que você teve guarnições inteiras do exército francês que eram formadas por tropas coloniais, não só argelinas, senegaleses, da Indochina, mas argelinos são uma presença muito importante nisso, né? Principalmente da Cabilha, a região onde é nascido o Sayad, né? Você tem algo como uma mobilização de cerca de 240 mil argelinos para a guerra, e você tem uma grande mortalidade em termos assim, alguns dados que eu peguei, um pouco de 1/3 da população adulta da colônia argelina que falece, que morre na guerra, e que isso vai levar a uma profunda deterioração das condições de vida da população rural argelina, né? Isso vai se intensificar na Segunda Guerra Mundial com a implantação de campos de concentração no território argelino, né? Tanto para independentistas muçulmanos, quanto para militantes de esquerda, quanto para refugiados da Guerra Civil Espanhola, etc. E você, em seguida, eu vou me apressar um pouquinho, a Guerra Colonial, onde você tem a morte de algo como 350 mil argelinos, né? E que se aprofunda mais ainda a crise da sociedade rural, do campesinato argelino, né? Em função dessa mortalidade, de toda a desestruturação dessa economia camponesa. Aliás, é a propósito disso que o Sayad e o Bourdieu publicam junto o primeiro livro deles sobre esse tema, que é o Le Déracinement, mostrando exatamente como essa violência colonial, né, a violência da repressão colonial, ela provoca um processo de desenraizamento que está na origem, né, da intensificação dessa migração argelina para a França, né. No final, ao longo e no final da Guerra de Libertação, você vai, ou seja, do meados dos anos 50 até o início dos anos 60, até 62, você vai ter uma migração de retorno, olha o retorno aí presente de novo, né, dos colonos franceses, né, dos franceses de origem, dos argelinos de origem europeia, né, que vão ser conhecidos como pieds noirs, né, os pés negros. E você passa a ter um período dos anos 60 até os anos 80, né, o momento desse texto, que é o imigrante, que é um período de agenciamento realmente, de permissividade e de agenciamento da imigração argelina, nesse contexto do pós-guerra, né, que vai ser uma característica não só da França, mas de outros países, no sentido de receber essa força de trabalho das ex-colônias, que vai muitas vezes, inclusive no caso da França, até os anos 70,
a principal contingente de trabalhadores estrangeiros eram os portugueses, né? Depois os argelinos vão ocupar esse primeiro lugar, um processo de crescimento muito grande. A década de 80 já vai ser um momento do fim dessa possibilidade. A migração argelina vai ser feita principalmente pela unificação familiar, e pós anos 90, com a Revolução Islâmica, isso vai acontecer principalmente por refúgio, por razões políticas, né? Então, é interessante a gente pensar assim, a colonização, a história, né, a história da colonização e a violência associada a ela joga um papel fundamental no desenvolvimento da emigração/imigração. E o caso da Argélia é um caso exemplar quanto a isso. Quer dizer, você tem uma destruição de uma sociedade tradicional, você tem uma construção da necessidade de força de trabalho mobilizada pelo processo de colonização, mobilizada em termos do confisco de terras, do trabalho forçado e de uma facilitação dessa migração para a França, para o território francês. Como é que a gente poderia pensar a migração em outros contextos, outros quadros nacionais, né? Eu acho que a gente tem que pensar, como já foi dito na mesa anterior, em termos das assimetrias de poder dos Estados nacionais, né? Quer dizer, assim como você tem uma relação propriamente colonial, no caso da França, da Bélgica, do Reino Unido, uma relação entre esse período colonial e a imigração que vem depois, isso vai acontecer mais tardiamente com relação a outros países europeus, como a Espanha, Portugal, a Itália, né? no qual eles também vão receber uma segunda onda dessa migração a partir dos anos 90, das suas colônias de origem, e você vai ter também os países que, mesmo não tendo tido essas colônias, vão receber trabalhadores convidados por acordos, como a Alemanha, como a Suíça, etc. De qualquer maneira, está presente aí a assimetria, que está presente, inclusive, fora da Europa, no caso dos Estados Unidos, na relação com o México, com Porto Rico, com Cuba, uma relação neocolonial e de conquista territorial. Terminando, tentando ser muito breve, né, como é que a gente poderia, porque eu prometi no começo, não sei se talvez um pouco ambicioso demais, como é que a gente poderia pensar em migração no Brasil em relação a esse pensamento de Estado? Aí eu vou ser muito sucinto, né? E vou me basear muito no trabalho da Giralda Seifert, antropóloga do Museu Nacional, que nos deixou ano passado, e que tem uma obra muito importante com relação a isso, de como que o Estado nomeia a imigração no Brasil, né? E como é que esse nomear está ligado aos objetivos da imigração a cada momento. Então, assim, muito um sobrevoo. No primeiro momento do século XIX, o que existe propriamente nomeado pelo Estado não é o imigrante, é o colono, né? O colono ele tem uma dupla significação. Ele pode ser tanto aquela família de imigrantes, nós diríamos hoje, que ocupa núcleos coloniais em regiões que são periféricas do ponto de vista da economia, o Espírito Santo, a região sul do Brasil, etc., e que formam núcleos coloniais visando o abastecimento do mercado interno e também a defesa da fronteira, como a gente, quando fala em colono, pode estar falando também em famílias de trabalhadores imigrantes nas fazendas de café, né, na produção cafeeira. O Estado imperial, né, do século XIX, ele regula a naturalização, ele, sempre que é possível, ele transforma esse estrangeiro num trabalhador nacional, e você tem claramente uma demanda por colonos, digamos, entre aspas, civilizados, ou seja, basicamente europeus, né? A imigração chinesa, que vai ser uma realidade em outros países da América, ela vai ser rejeitada. A imigração japonesa, inicialmente, sim, mas depois vai ter uma mudança quanto a isso. E a gente vai ter um período de auge do movimento migratório, é um auge em termos da história brasileira inteira, que é da década de 1890 até a Primeira Guerra Mundial. E aí a questão de como é nomeado o imigrante tem a ver com uma problemática que vai aparecer também no discurso sobre a imigração argelina na França, mas que no Brasil aparece nesse momento, o início do século XX, que é a problemática da assimilação, né? No início da República Brasileira, essa é a preocupação, é uma preocupação grande, principalmente no caso dos imigrantes europeus, porém não latinos, né? Como os alemães, como os poloneses, os russos, imigrantes do leste europeu, né? Ao mesmo tempo que existe uma rejeição enorme aos não-europeus também. Quer dizer, existe uma hierarquia dentro da imigração europeia, mas existe uma rejeição aos não-europeus. Quer dizer, a gente pode dizer que, mesmo num país que tem um histórico colonial, o pensamento europeísta está presente aqui também, né?
não na discriminação colonial como na Argélia, em que você assigna terras diferentes para europeus e para muçulmanos, né? Mas na eugenia, no processo de europeização, no discurso do Estado brasileiro quanto ao imigrante ideal, o que seria o imigrante ideal, né? Que vai passar, no comecinho da República, por um processo de naturalização, né? Quer dizer, todos os estrangeiros que não se manifestassem ao contrários a isso seriam naturalizados. E você vai ter, ao longo da Primeira República, todo um debate sobre a imigração não europeia, se ela seria desejável ou não, a imigração japonesa, a imigração árabe, a imigração judaica, né? E um pensamento de Estado que, tal como na França, tem uma dimensão também racial étnica, embora com sentidos e objetivos diferentes, no caso brasileiro, né? A gente vai passar o período do processo da campanha de nacionalização do governo Vargas, a preocupação com os chamados quistos étnicos, né? A intervenção do governo brasileiro nas áreas das colônias, que já não são sempre estrangeiros, você tem já se usa o conceito de imigrante, mas o imigrante ele sobrevive ao processo de imigração propriamente dito, porque se fala em as colônias teuto-brasileiras, nipo-brasileiras, em muitos casos já são de cidadãos brasileiros. A imigração alemã, no período Vargas, já tem 4 gerações. No entanto, eles continuam sendo tratados por imigrantes, como imigrantes, né? E a prática também, tal como aconteceu na Argélia, no Brasil, a prática dos campos de concentração contra esses imigrantes que eram vistos como ameaçadores potencialmente para a segurança nacional, basicamente os descendentes de alemães e japoneses, vai ser uma prática também. E nós temos, estou sobrevoando aí o período do pós-guerra, né? E chegando já num período mais recente, né, o Brasil passa a receber uma imigração que foge da nossa experiência histórica anterior, ou seja, uma imigração muito mais sul-americana, asiática, africana, caribenha, como mais recente, com relação aos haitianos. E, ao mesmo tempo, a partir dos anos 80, mas reforçando isso muito nos anos 90, o Brasil também se configura como um país de emigração. E aí é interessante que, tal como sugere o Sayad, a emigração, no caso brasileiro, ela também acaba desempenhando essa função espelho, né? Na medida que você começa a ter toda a discussão sobre direitos de imigrantes no Brasil nos anos 90, ela está muito referida à discussão sobre os direitos dos imigrantes brasileiros no exterior. E nos anos 2000, inclusive, no governo Lula, você tem a realização de vários encontros de brasileiros no exterior, inclusive alguns da sociedade civil, outros promovidos pelo próprio governo brasileiro, né? Quer dizer, existe uma nova imigração a partir dos anos 90, que é diferente da experiência histórica anterior e que tem alguns aspectos que estavam ou ausentes ou pouco presentes, né, no período histórico anterior, né? Eu vou falar de 3 deles, mas vou me referir a um especialmente. Primeiro, a vinda de refugiados, né? Primeiramente angolanos, congoleses, depois colombianos, agora os venezuelanos, os sírios. Segundo, o fato das redes de contrabando e tráfico de imigrantes, que também não estavam inteiramente ausentes no chamado período histórico da imigração para o Brasil, mas que se mostram com mais força. E um terceiro elemento, que esse eu vou falar um pouquinho mais, que é o ingresso pela fronteira. Quer dizer, a experiência histórica brasileira da imigração não é diferente um pouco do caso argentino, do caso chileno, não é de uma entrada de imigrantes massiva pela fronteira, né? E isso é uma coisa interessante, porque isso aciona muito uma tentação da gente comparar com o caso europeu, no qual o ingresso pela fronteira, a chegada pela via marítima, pelas fronteiras terrestres, hoje em dia é um elemento que é muito focado, né, a todo o debate da securitização da imigração. E aí eu queria, caminhando para concluir, chamar a atenção para o fato de que, do ponto de vista acadêmico, é muito interessante, é muito instigante a contribuição de autores de trabalhos como o do Sayad para pensar a nossa especificidade. Já do ponto de vista político, do discurso do Estado, do pensamento de Estado, é preocupante que nós mimetizemos o discurso securitário dos Estados Unidos, da União Europeia, etc.,
com relação aos migrantes que entram pela fronteira, como os haitianos, como os venezuelanos, como, aí, não é a questão da fronteira, mas a questão dos cubanos, os mais médicos, etc., né? Inclusive, a partir do fato da migração haitiana, a partir de 2012, a palavra invasão ela começa a comparecer na mídia e nos discursos, inclusive de Estado, de uma maneira que é extremamente preocupante, né? Pegando um pouquinho, me inspirando um pouquinho em um autor como Fábio Raimondi, italiano, que seria interessante que a gente pudesse pensar o migrante como a normalidade, não como a exceção, não como a anomalia, né? Quer dizer, historicamente, nós, assim, brasileiros, assumimos um pouco a nossa história com a sociedade de imigração, mas temos um pouco mais de dificuldade de assumir a nossa história também de descendentes do tráfico de escravos, de africanos, etc. E temos, talvez, mais dificuldade ainda em assumir a normalidade de que o Brasil, como um país, que é com a fronteira terrestre que tem, ele vai receber migrantes de países vizinhos, né? Tanto migrantes que vão se estabelecer, que vão permanecer, no sentido que fala o Sayad, quanto a chamada mobilidade transfronteiriça, né? Então, nós temos dificuldade também de aceitar a normalidade de uma migração, a normalidade que tem traços étnicos distintos da nossa história de imigração europeia, né? E é uma migração que, de certa maneira, evoca a nossa própria história, porque é uma migração de povos de origem africana, de origem indígena, né? Então, eu diria assim que essa dificuldade, que é uma dificuldade para os países europeus que tiveram um passado de dominação colonial e um passado de emigração, como a França, como a Itália, né, aceitar que essa colonização tem uma volta, né, que ela tem um desdobramento, e que a imigração que eles recebem, num certo sentido, é um retorno, é uma consequência dos processos de colonização e de emigração que historicamente antecederam. E eu diria que, para nós, brasileiros, cabe conceber também essa normalidade de nós sermos um país de imigração modesta, né? Na verdade, nós somos um país de imigração muito modesta, né? Os estrangeiros não são nem 1% da nossa população. Mas nós somos um país de imigração diferente da nossa experiência histórica anterior, mas nem por isso menos merecedora de uma prática que aceite como fato social, mas como fato político também, a integração e a solidariedade junto a esses novos imigrantes e refugiados. Obrigado. Muito grato, Hélio. Eu passo, então, já imediatamente para a professora Maria Aparecida Moraes, para poder fazer, então, a exposição dela. Como vai ser? Não. Vai usar aqui? Não precisa. Não precisa. Não, mas porque ele vai passar sozinho, entendeu? Gente, eu estou bem tecnológica, não vou precisar nem botar o dedo ali, tá? Não, isso é porque eu já tenho neto que faça isso, tá? Essa é a vantagem, a idade, viu? Bom, bom dia, nós estamos chegando no boa tarde, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui, eu diria uma honra, uma alegria, também um prazer encontrar muitos amigos, muitas amigas e estar na banca com o professor Hélio, com o Gustavo, né, que foi nosso aluno lá na Universidade Federal de São Carlos, e com o Carlinhos, que foi nosso aluno em Araraquara, enfim, né, são distintas gerações, e para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui. Muito obrigada pelo convite, e parabenizar também, gostaria, a comissão organizadora por esse excelente evento, né. Bom, eu não trabalho com o tema imigração no sentido de estrangeiros, né? Mas, segundo o que eu posso entender de Sayad, o meu tema se insere nas reflexões de Sayad, porque a imigração e emigração, para esse autor, segundo o meu entendimento, ela não está circunscrita a uma questão meramente geográfica, de fronteira geográfica, né? Então, eu trabalho com as migrações internas, especificamente de trabalhadores rurais, portanto, vou falar de uma realidade que talvez para muitos seja
novidade, mas estou trazendo aqui a realidade dos trabalhadores rurais no estado de São Paulo, que tem uma agricultura considerada a mais desenvolvida do país e uma das maiores da América Latina, né? E também trago muitas imagens, né? E pelo tempo eu não teria condições de fazer a exposição e depois fazer a exposição das imagens. Então pediria assim a atenção de vocês, a compreensão, para que e ao Carlinhos, né? Depois de 15 minutos da minha fala, que ele apertasse o botão ali uma única vez e as imagens vão aparecendo, né? Não precisa, Carlinhos, não precisa. E pediria também que vocês prestassem atenção às imagens, mas não esquecessem de mim, do que eu estou falando, tá? Então, vocês façam aí um esforço, porque não dá para dividir o tempo, tá bom? Vamos ter que ser bastante simultâneos aqui. Bom, o título que eu dei a essa fala minha é o que o imigrante traz em sua bagagem, o que ele deixa para trás. Em 1985, portanto, eu estou falando antes aqui dos 20 anos de Sayad, eu estabeleci o primeiro contato com os camponeses do Vale do Jequitinhonha, situado no nordeste de Minas Gerais. Ocasião em que eu realizava uma pesquisa com trabalhadores rurais na região de Ribeirão Preto. Era um domingo do mês de junho, fazia muito frio. Após entrevistar alguns trabalhadores de uma grande fazenda produtora de café, eu obtive a informação da existência de um barracão com mineiros situado do outro lado de um córrego, em cujas cercanias localizava-se o aras do fazendeiro, com cavalos premiados em concursos nacionais e internacionais. Até então, eu desconhecia a presença daqueles trabalhadores. A bibliografia pertinente ao tema tampouco fazia referência a eles. Em minhas pesquisas anteriores, eu encontrei muitos boias frias, como eram chamados, paus de arara, também como eram chamados, residentes nas cidades dormitórios e provenientes da área rural do próprio estado de São Paulo, os quais vivenciavam um processo recente de expulsão do campo pela política de modernização imposta pela ditadura militar. Quer dizer, esses colonos aos quais o professor Elion se referia, né? Quer dizer, os descendentes deles. Para os viajantes das estradas paulistas, a imagem de homens e mulheres sendo transportados, naquela época, em carrocerias de caminhões, ou trabalhando nos infinitos canaviais, laranjais e cafezais, fazia parte da paisagem, sendo percebida como natural. Ainda que a imprensa veiculasse notícias sobre os inúmeros acidentes ocorridos em razão dessa forma de transporte, aquele não era um problema social e político para ninguém. Ao chegar àquele barracão, eu deparei-me com mulheres, homens e crianças que estavam do lado de fora, aquecendo-se ao sol em razão do frio intenso. De início, houve um constrangimento de ambas as partes. Afinal, éramos estranhos entre nós mesmos. Do meu lado, houve um espanto e incredulidade diante daquilo que via. Do lado daquelas pessoas, pairava no ar o questionamento acerca da minha presença, inicialmente pensada como se eu fosse alguém da fazenda. Passados aqueles momentos de estranhamento mútuo e dúvidas, iniciamos a conversa. Perguntei-lhes sobre as razões de estarem ali, de onde provinham, o que faziam em suas terras e assim por diante. Paulatinamente, o estranhamento foi se dissipando e fui percebendo com maior nitidez a realidade daquelas vidas diante de mim. Não gravei nenhuma conversa. Ouvi muitos relatos sobre o trabalho e, sobretudo, o sofrimento por estarem longe de suas terras. Contudo, o registro em meu caderno de campo foi insuficiente para dar conta do indizível, do silêncio, das falas entrecortadas por soluços, olhares dirigidos a lugar nenhum, da miséria dos corpos, do encolhimento, da dor sentida pelos doentes e, mais ainda, da saudade da terra da gente, do lugar da gente. A impressão registrada era de pessoas exiladas, fora de seus rincões, arrancadas de suas raízes, soltas,
sem lugar de pertencimento. O barracão enfeixava um quadro de miséria humana. Sua arquitetura refletia o retrato da dominação e exploração, contrastante com a arquitetura do Aras, do outro lado do córrego, com seus belíssimos cavalos aureolados em vários concursos. Nos 5 quartos, entre aspas, divididos por plásticos pretos, as 60 pessoas que ali vi estavam como se fossem depositadas, independentes do sexo, idade, estado civil e grau de parentesco. O critério da divisão era tão somente o quantitativo. Os fogões a lenha, em número de 8, situavam-se em frente aos quartos, imprimindo ao ambiente, em virtude da fumaça, um aspecto lúgubre. Não havia água encanada, nem energia elétrica. A higiene corporal era feita no córrego, apesar do frio. 2 frases ouvidas foram registradas em meu caderno de campo inúmeras vezes. Aqui não é o lugar da gente. Aqui não é a terra da gente. Ao sair daquele barracão, no final daquela manhã domingueira, eu fui acometida de muitas emoções. Revolta diante da injustiça social experimentada por aquelas pessoas, impotência diante do fato presenciado. A partir de então, formulei um projeto de pesquisa para conhecer a terra daquela gente, o lugar daquela gente, e por que estavam na terra que não era da gente. O que mais me movia era muito mais os sentimentos do que os referenciais teóricos, que dispunha, que até então eram referenciais que não me serviam para o conhecimento daquela realidade. Assim, cheguei ao Vale em 1988. A busca para entender e compreender os 2 universos sociais, a terra da gente, o lugar da gente, e a terra que não é da gente, e o lugar que não é da gente, me levou a um outro mundo situado do outro lado do Atlântico, Argélia, de Abdel Malek Sayad, e também dos escritos de Bourdieu sobre Argélia. As leituras sobre a sociedade Kabila, o desenraizamento social dos camponeses, até então inseridos numa sociedade tradicional, trouxeram inúmeras contribuições às minhas reflexões sobre a sociedade camponesa do Vale do Jequitinhonha e o processo de expoliação pelas empresas reflorestadoras iniciado nos primeiros anos da ditadura militar. Ao sentir a necessidade de conhecer a terra da gente, na verdade, eu estava, sem antes ainda ler Sayad, seguindo as suas pegadas. Não seria possível a análise social do trabalho e dos trabalhadores nos campos paulistas sem a compreensão das razões que motivaram as suas vindas, sem conhecer os seus lugares. O que buscava era resposta para algo inicialmente incompreensível, o trabalho como sofrimento. Como era possível suportar o inferno nos canaviais? Os baixos salários, a superexploração, as condições infra-humanas de moradia, como os barracões, acho que pode começar no primeiro toque. As condições infra-humanas de moradia, como os barracões, ser transportados em caminhões, muitos deles sem toldos, em bancos de madeira, sem segurança, juntamente com os instrumentos de trabalho. Eu acho que vocês estão passando, mas não é para pôr a mão. Não, é só o primeiro. Eu já falei. Como aí não deu certo. Não, volta. Só o primeiro toque. Pronto, deixa. Pronto. Toca. Tá vendo? Eles não entendem até. Aí. A gente não está tão atualizado. Agora ele vai, tá? Desculpem. É que os meus colegas de mesa estão... tá bom. Ele é do Rio, o outro é de São Paulo, eu sou do interior, depois falam que a gente é caipira, né? Tá bom. Tá bom. Bom, minha gente. Aí. Bom, então vamos lá.
Então, como era possível entender o trabalho? Quer dizer, a minha pergunta era essa: como era possível entender aquele trabalho como sofrimento? Como era possível suportar o inferno nos canaviais? Os baixos salários, a superexploração, as condições infra-humanas de moradia, como os barracões, ser transportados em caminhões, muitos deles sem toldos, em bancos de madeira sem segurança, vocês vão ver as imagens, juntamente com os instrumentos de trabalho, como facões, enxadas e machados. Como era possível suportar as regras de controle e disciplina impostos, sobretudo para conseguir os altos níveis de produtividade? Assim, tais questionamentos vão direcionar as minhas reflexões, na esperança de contribuir com vocês para as discussões desse importante seminário. Primeiramente, a respeito do título, vou considerar o emigrante e o imigrante como duas faces da mesma moeda, a terra que não é da gente e a terra que é da gente. Como diz o Sayad, não se pode fazer uma sociologia da imigração sem esboçar, ao mesmo tempo, de uma única vez, uma sociologia da emigração, pois imigração aqui e emigração lá são duas faces de uma mesma realidade que não podem ser explicadas uma sem a outra. Antes de ser imigrante, ele é emigrante, aquele que deixa seu universo social, a cultura, o modo de vida, os valores, o trabalho, a sociabilidade, e se dirige a outro universo social, independentemente das fronteiras geográficas. A mobilidade ocorre, sobretudo, no espaço social, aí compreendido o espaço geográfico. A mobilidade que pressupõe trânsito, viagem, saída e busca imaginada de um retorno. Mobilidade que pressupõe bagagem, uma mala, uma mochila, um saco às costas. Portanto, a primeira questão é essa: quem parte? Quem fica? O que traz em sua bagagem aquele que parte? Quem deve e pode partir? Quem não deve e não pode partir? O que colocar na bagagem? Algumas roupas, fotos de pessoas da família, alguns objetos de memória e a ilusão. No caso dos maranhenses, onde eu fiz pesquisa também de campo, no local da terra da gente, um pouco mais tarde, em 2007, eles traziam sacos de farinha e a muda de uma vinagreira para o preparo do arroz de cuchá, para dar sabor à comida. Uma espécie de pedaço da cultura camponesa dos babaçuais. No caso dos mineiros, o óleo de pequi, um pedaço de rapadura, enfim, pedaços, partes de um todo que fica para trás. O que ele deixa para trás? A casa, a família, a terra, enfim, o lugar. Lugar social, lugar de pertencimento, de reconhecimento. Ao deixar o lugar para trás, o emigrante transforma-se no atopos, sem lugar, deslocado, inclassificável, segundo Bourdieu, no prefácio que ele fez a esse livro, La Double Souffrance. Uma espécie de lugar bastardo, de lugar que não é da gente. Assim se configura a dupla ausência, a ausência na e da terra da gente, que é a partida, uma sorte de ausência presente e ausência na terra que não é da gente, que é a chegada não reconhecida. É uma sorte de presença ausente. Vale ainda lembrar, segundo as advertências de Sayad, que não se trata de um simples deslocamento de força de trabalho. É necessário investigar os mecanismos responsáveis pela gênese do processo que produziu o emigrante, esse sobrante, disponível para migrar. É preciso também se perguntar como tais trabalhos, no outro espaço social, são disponíveis e, ainda mais, disponíveis para esses imigrantes. A esse respeito, faremos breves considerações sobre o trabalho nos canaviais, que vocês vão ver um pouco aí, considerando que, durante mais de 7 décadas, centenas de milhares de imigrantes vindos do Vale do Jequitinhonha e de vários estados do Nordeste foram empregados nessas atividades. Portanto, foram trabalhos gerados para esses migrantes. E, como vocês vão ver, hoje eles não estão mais aqui, porque não se tem mais necessidade deles. A gigantesca produção de commodities,
A Revolução Verde foi responsável por profundas transformações na agricultura brasileira a partir de 60, como eu disse para vocês já, a partir da ditadura militar. Foi um processo violento que implicou em concentração de terras, expulsão de camponeses, mudanças na maneira de produzir, a partir do incremento de fertilizantes, agrotóxicos e maquinários. Houve também muitas transformações relacionadas aos produtos agrícolas. Foi um processo que recebeu o apoio do Estado por meio de incentivos fiscais, nova legislação para regular a produção e nova legislação laboral para o campo. Vale dizer que esse período foi caracterizado por uma prática que podemos chamar de militarização da questão agrária. Também essa foi estudado pelo professor José de Souza Martins, segundo o qual assegurou-se a expulsão de camponeses por meio da violência e também da implantação de um pacote tecnológico que implicou em mudanças profundas na estrutura agrária brasileira. Assim sendo, tratou-se da implantação de novos padrões de acumulação do capital. Em razão da destruição das formas de trabalho caracterizadas pela parceria, colonato, arrendamento, pequena produção, utilização de terras comuns, a população expulsa concentrou-se nas periferias das cidades e, com isso, as necessidades de reprodução social foram reordenadas. Essa população passou a depender exclusivamente da venda da força de trabalho. Muitos não conseguindo emprego urbano em virtude da ausência de qualificação e até mesmo da pouca escolaridade ou analfabetismo, tornaram-se esses boias frias, né? Ou seja, trabalhadores rurais que residiam nas cidades e trabalhavam no campo. No estado de São Paulo, tais mudanças implicaram na substituição paulatina dessas fazendas de café e pecuária para os grandes canaviais e as usinas. E esse produto hoje ocupa, no estado de São Paulo, 6 milhões de hectares de terras, né? Sendo responsável por quase 2/3 da produção do país. Além da cana, as plantações da laranja expandiram-se rapidamente, tornando o estado o maior produtor de suco de laranja do país e um dos maiores do mundo. Assim, paulatinamente, as novas configurações laborais foram surgindo, caracterizando-se pela presença maciça desses trabalhadores migrantes e temporários, provisórios, provenientes dos estados do Nordeste e do Vale do Jequitinhonha. Tais configurações ocorreram no contexto da reestruturação produtiva em várias escalas, em momentos históricos, segundo a lógica da territorialização do capital. Meu intuito é enfatizar aqui as relações laborais com vocês. Mas antes, né, pensando nessa terra que não é da gente, eu dei um subtítulo que é O Verde dos Canaviais e o Inferno dos Trabalhadores. Os dados fornecidos pelas usinas de cana-de-açúcar na região centro-sul do Brasil, que concentra 86% da produção do país, revelam que no ano de 2017 foram produzidos mais de 600 milhões de toneladas de cana, com mais de 36 milhões de toneladas de açúcar e 26 bilhões de litros de etanol. Então, esse é um dado que, como vocês sabem, é algo que até é impossível imaginar, né? Tal é o gigantismo dessa produção, né? Hoje, a cana-de-açúcar ela ocupa no Brasil uma área de 11 milhões de hectares, né? E cada vez mais a tendência é a expansão, né? E sendo que no ano de 1980 ela ocupava apenas 2 milhões de hectares, né? Bom, os dados demonstram que o setor sucroalcooleiro no Brasil ele se caracteriza, portanto, por essa gigantesca produção e que se faz pelos distintos métodos, né, da compra, arrendamento, parceria, expropriação de camponeses, pelo uso da água e também pelos vultosos investimentos advindos do Estado brasileiro através do BNDES
e também de investimentos estrangeiros diretos, mais recentemente. E esses elementos conjugados permitem que o país seja realmente um dos maiores produtores do mundo dessas commodities. Por outro lado, há que se considerar os danos ambientais, quer seja por meio de agrotóxicos, por meio do desequilíbrio ambiental provocado pelo monocultivo em milhões de hectares de terra, e também pelos danos causados aos trabalhadores. O trabalho nos canaviais. A ideia aqui sustentada é que o crescimento da produção, seguido do avanço do emprego da tecnologia, por meio de máquinas e desenvolvimento das pesquisas na área agronômica e genética, visando a melhoria das variedades de cana, gera maior exploração do trabalho e, portanto, a degradação e os efeitos deletérios sobre a saúde. Portanto, aqui a minha tese é que esse trabalho ele não consome só a força de trabalho, mas é o próprio trabalhador que é consumido, como a gente vai ver. Em linhas gerais, faremos uma breve descrição do processo de trabalho e suas transformações ao longo do tempo. Em 2004, um trabalhador ele cultivava, em média, 15 hectares. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, ele passou a cultivar 80 hectares. Só para vocês terem uma ideia do aumento da produtividade. No tocante às formas de pagamento, predomina o pagamento por produção, ou seja, quanto mais tonelada de cana cortar, mais o trabalhador recebe. Segundo as minhas pesquisas e também de vários outros pesquisadores, nós temos que, na década de 80, os trabalhadores cortavam, em média, de 5 a 8 toneladas. Hoje, ele corta de 12 a 15. Então, desde o surgimento dessas grandes usinas, né, houve a imposição da prática da queimada da cana antes do corte manual. Então, o objetivo era, cada vez mais, aumentar a produtividade, né? Então, depois de 6 décadas, no estado de São Paulo, essa prática foi eliminada e, hoje, nós temos a mecanização quase que completa e, como vocês verão pelo vídeo, pelas imagens, quer dizer, esse trabalhador praticamente já não existe. É bem aquela questão que já foi discutida aqui em várias mesas, inclusive agora, quer dizer, é um trabalho que é criado, né, para o imigrante. Na medida em que ele termina o imigrante. Bom, como é uma jornada de um trabalhador cortador de cana? A jornada inicia-se por volta das 7 horas da manhã, quer dizer, no campo, né, e sem contar o tempo que ele leva para preparar a sua refeição, o tempo que ele leva para chegar até o local. Às vezes, ele levanta às 3 horas da madrugada. Eram transportados, primeiramente, nesses caminhões, e depois em ônibus, e eram organizados em turmas, né, pelos chamados turmeiros, ou também gatos, né? E, ao chegarem aos canaviais, os turmeiros dividiam os trabalhadores segundo o eito, ou seja, era composto por 5 fileiras de cana, e o trabalho é iniciado pela 3ª fileira. E o corte da cana consiste em vários movimentos de flexão, como vocês devem ter visto pelas imagens, de braços, pernas e coluna. O trabalhador abraça um feixe de cana, em torno de 10 canas, desfere golpes para cortá-las ao resto do chão, e, em seguida, corta os ponteiros e lança os feixes nos montes localizados na 3ª fileira, portanto, tem que carregar. Em seguida, são cortadas as canas das demais fileiras. Desse modo, além de cortar a cana, a necessidade do trabalhador carregá-la, né? E, portanto, o desgaste de energia ocorre no momento, tanto no momento do corte, como no momento de carregar a cana. No tocante aos EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, a touca, o boné árabe, a touca árabe, o boné, os óculos, botas, caneleiras e luvas. Levando-se em conta as altas temperaturas, que podem chegar a 40 graus, segundo as regiões do estado, o peso, né, desse trabalho e dos EPIs
aumenta o desgaste da força de trabalho, que muitas vezes pode exceder a capacidade física do trabalhador. Segundo pesquisas advindas da área médica, da ergonomia e também da sociologia, a sobrecarga laboral pode, além de causar várias doenças osteomusculares, cardiológicas, respiratórias, sendo essas últimas causadas pela fuligem, levar o trabalhador à morte. No estado de São Paulo, segundo denúncias, a Pastoral do Migrante, e é um processo que eu pude acompanhar, no período de 2004 a 2009, 23 trabalhadores migrantes faleceram em função da exaustão provocada pelo trabalho na cana. Nos canaviais alagoanos, os trabalhadores são acometidos pelos que eles chamam de canguru, que é uma metáfora que expressa os saltos do animal australiano quando eles são acometidos por cãibras por todo o corpo em razão da sudorese acometida pelo excesso de esforço durante o trabalho. Bom, vou pular um pouco aqui, que é um depoimento. Os depoimentos sobre o sofrimento do trabalho são muitos, né? Eu trouxe um deles, que é do Valdecir, que é um trabalhador que faleceu aos 33 anos de idade, era um migrante mineiro, e ele começou a cortar cana aos 18 anos de idade, era considerado o melhor cortador de cana, chegou a cortar 50 toneladas de cana num dia, e a partir por volta dos 30 anos de idade, ele já não tinha mais condições de nenhum tipo de trabalho, quer dizer, não era só o corte da cana, mas nenhum tipo de trabalho, porque ele estava com a coluna totalmente desgastada. Ele não tinha o tempo de aposentadoria, não conseguiu aposentadoria e faleceu com apenas 33 anos de idade. E as minhas pesquisas mostram que a vida útil de um trabalhador na cana não dura mais que 15 anos. E lembrando a vocês que, em vários períodos da escravidão, a vida útil de um escravo chegava a 18 a 20 anos. Portanto, esse trabalho, o consumo, realmente, das energias e do próprio trabalhador era maior do que no período da escravidão. Bom, portanto, eu creio que é um trabalho duro, né, como foi mencionado aqui até mesmo pelo Gustavo, né, os 3K, e ontem também foi mencionado o trabalho dos decassegues no Japão, né, por exemplo, é um trabalho de imigrante. É um trabalho duro, é um trabalho cruel. E, ao ler a trajetória de um dos depoentes do SAIAD, que também já foi comentado aqui, principalmente nesse livro, La Double Absence, eu pude perceber que, embora ele estivesse trabalhando com um argelino na França, a semelhança das condições laborais e de vida vivenciadas por esses trabalhadores e pelos migrantes era muito grande. E ainda mais, as outras semelhanças no tocante às formas de moradia. O chamado HLM, né, o HLM, que são essas moradias destinadas para os imigrantes nas periferias de Paris, principalmente, os alojamentos e barracões nos interiores das áreas de cana são muito semelhantes. Ainda que, do ponto de vista material, as condições dessas moradias lá na França fossem melhores, a disciplina, o controle, a ruptura da sociabilidade anteriormente existente configuravam a mesma interpretação de SAIAD acerca da instituição total. Eram os ex-militares do exército francês, na Argélia, os responsáveis pela disciplina nos alojamentos. Poderíamos também aqui evocar as reflexões de Foucault sobre o micropoder e a microfísica do poder. O poder no espaço micro, por meio do controle de hábitos, higiene e até mesmo da sexualidade e da vida íntima. Proibição da presença de mulheres nos alojamentos ou qualquer outra pessoa considerada estranha, sem contar a proibição de discussão política. Um verdadeiro processo de heteronomia.
As formas de controle do espaço produtivo, portanto, se estendiam ao reprodutivo. Uma das passagens do relato do trabalhador argelino se refere à alimentação. Vocês viram pelas imagens, né, várias fotos sobre alimentação. Não havia uma comida compartilhada, e sim individualizada. Muitas vezes, durante as refeições, cada um se colocava de costas para o outro, tratando-se de uma alimentação envergonhada, dado o fato de que a comida era preparada individualmente. Nos alojamentos paulistas, a alimentação ficava a cargo da empresa. Nas casas alugadas coletivamente nas cidades, nos chamados barracos, cada um se responsabilizava pelo preparo de sua comida. Tal como podemos ver nas fotos. Encontramos a professora Marilda e eu num barraco de uma usina situada na zona da Mata Pernambucana, cujas fotos também foram mostradas aí, migrantes paraibanos que preparavam as suas refeições pelo tempo das 40 voltas, ou seja, os alimentos eram misturados 40 vezes durante a cocção, uma vez que não havia fogões suficientes para todos e o tempo que cada um podia utilizar era medido dessa forma. Assim preparavam a chamada gororoba, uma comida feita às pressas, sem cuidado, uma comida envergonhada. Muitos foram os depoimentos a respeito da alimentação fraca, constituída apenas de arroz e ovo, raramente de carne. Do mesmo modo que os argelinos comiam de costas um para o outro, também os trabalhadores nos canaviais procuravam ficar longe um dos outros para esconder o que tinham nas marmitas. Aqui eu faço um parêntese para relatar o depoimento pessoal. Esse depoimento que essa entrevista que o Sayad fez com esse argelino foi em 1975. Nesse período eu estava na França. E vou relatar para vocês, portanto, um trecho curto de um depoimento pessoal meu, portanto, de uma vivência, em que naquele momento não havia referência, portanto, se era argelino, se era marroquino, enfim, ou se era de qualquer outro país, mas sim les arabes. Aqui estão os árabes, portanto, uma denominação bastante homogeneizadora. E depois os portugueses e espanhóis, assim como eram referidos os africanos, e nós... Ixi, Maria, acho que caiu alguma coisa. E nós, aqui do Brasil, por exemplo, do Chile, da Argentina, porque havia muitos exilados políticos em Paris naquele momento, éramos considerados de l'Amérique latine, né? Bom, então o que eu via era assim uma discriminação muito grande em relação aos árabes, né, entre aspas aí, e eu acompanhava sempre as notícias que saíam nos jornais referentes a corpos de árabes que apareciam boiando no Rio Sena. E havia suspeitas de gangues assassinas que, por conta do preconceito, os assassinavam. Então, o que eu observava nas ruas, naquele momento da cidade de Paris, era sempre os árabes em grupos, todos em grupo. Eu não me lembro de tê-los visto andando separadamente. E depois que eu fui compreender que o fato de estarem sempre em grupo era uma forma de autoproteção, né? No que tange aos migrantes dos campos paulistas, ocorre também esse preconceito étnico. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso aqui. A cidade de Guariba, em São Paulo, perto de Ribeirão Preto, onde essa cidade é muito conhecida pelo fato de ter sido palco de greves de trabalhadores rurais nos anos 84 e 85, há uma divisão nítida da cidade, pelas linhas da estrada de ferro que passavam por ali para recolher os cafés, né, no período da produção cafeeira. De um lado estão os moradores brancos da cidade, descendentes dos italianos, dos colonos, e, de outro lado, os negros, os não brancos, provenientes
do Vale do Jequitinhonha, da Bahia e de outros estados, principalmente para o trabalho da cana, né? É nítida a separação, é nítida a separação. Então, nós então percebemos, né, que a questão não seria somente essa exploração, né, da força de trabalho concomitantemente, mas também acrescido dessas questões ligadas à variável étnico-racial. Agora, utilizando, me apoiando num outro autor pós-colonial, Quijano, peruano, que faleceu há pouco tempo, nós temos aí 2 processos históricos que convergiram para a produção da modernidade. Então, talvez eu vou aprofundar um pouquinho essa questão racial, que eu acho que eu senti um pouco falta nas discussões que houve aqui. Por um lado, afirma o Quijano, a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros, por outro lado, a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos, de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial. Então, ele fala em colonialidade do poder e colonialidade do trabalho, né? E ele fala também que, na América, houve a colonialidade do controle do trabalho, baseada na classificação racial, segundo a qual o trabalho pago era feito aos brancos, europeus, e o não pago aos negros e índios. A gênese histórica da colonialidade e racialidade do trabalho, eu creio que é uma ferramenta importante a compreensão do que ocorre na fase do chamado moderno sistema mundo capitalista, onde as raças inferiores, entre aspas, são as maiores vítimas da precarização e, não raro, da submissão às condições análogas à de escravo. Nos limites dessa exposição, não há tempo para eu aprofundar essas questões, mas eu creio que nós não podemos nos furtar de fazer essa relação com as ideias de Sayad, de Albert Memmi, que foi mencionado aqui pelo Gustavo, e os demais pós-coloniais. Ele afirma, Sayad, que não é qualquer trabalho que gera a migração, mas sim um tipo particular de trabalho para imigrantes determinados. Gostaria de enfatizar isso. Portanto, não é somente uma força de trabalho considerada abstrata, uma mobilidade aleatória, porém dotada de um valor histórico e moral. Em outros textos, eu denominei esse processo de corredores migratórios. Estou aqui referenciando a ideia de relação, estrutura objetiva e sujeitos, segundo tanto Bourdieu como Sayad. Se percorrermos as áreas das commodities globais, os chamados cultivos flexíveis, os agrocombustíveis, a cana-de-açúcar, o óleo de dendê, também chamado óleo de palma, no Brasil, no Equador, na Malásia, nas Filipinas, assim como as áreas dos enclaves produtores de frutas e verduras no México, Espanha, Argentina, Chile, nós veremos que os trabalhadores todos são migrantes, do próprio país ou de outros países. Ainda há outro elo importante a ser destacado. A maioria dos trabalhadores é constituída de jovens do sexo masculino. Emigram sem as respectivas famílias. O mesmo ocorreu com os argelinos na primeira e na segunda fases da idade da chamada emigração para a França. Como já foi comentado aqui, né, as 3 idades da imigração. No que se refere aos migrantes para o trabalho na cana, né, nós assistimos que a família ficou para trás, exceto no café, nesse período que eu lhes apresentei a imagem, portanto, há 30 anos atrás. Hoje já essas imagens não existem mais, porque também a colheita foi mecanizada. Como mostram essas imagens, né, nós, portanto, referendamos isso que dissemos. Então, nós temos 2 processos. Primeiro, a provisoriedade da permanência do migrante.
pois a sua presença ocorre tão somente durante um período do ano. Definia esse processo como migração permanentemente temporária, uma vez que o permanente era o vai e vem de um lugar para o outro. E também um outro ponto importante que eu chamo de captura do afeto. O que é isso? Tendo em vista o desgarramento dos demais membros da família. O indivíduo que emigra está solto, desgarrado. São relações laborais impostas que impedem ou dificultam a convivência da família, negando ao emigrante a sua condição de ser social, de pertencer a um determinado grupo, negando a sua identidade. Transformar-se em um cortador de cana é deixar para trás o que ele era antes. Seu único propósito é produzir o máximo de toneladas de cana durante uma jornada, ainda que isso possa lhe custar a própria vida, ou que a sua vida enquanto trabalhador possa chegar ao máximo de 15 anos. Estamos diante de duas ausências, né, tal como já foi falado muito aqui. Estamos diante de 3 negações. No lugar de origem, onde essa pessoa não está, no lugar de destino, onde ela está, mas muitas vezes ela sequer é vista e não é reconhecida, e também diante de si mesmo, onde ele não se reconhece mais enquanto o que era, enquanto o que é agora. Uma frase talvez sintetize o que eu acabo de dizer. Um deles me disse: quando eu chego de São Paulo, eu estou com os nervos esgotados. São Paulo moe a gente como um moia-cana. Só sobra o bagaço. Fico com os nervos esgotados. Meus filhos não me reconhecem. Os menores fogem de mim e acham que eu sou um estranho. Assim, o que o imigrante leva em sua bagagem se reduz a sua força física para o desempenho de tarefas duras, pesadas e específicas. Trabalho que carrega as marcas da colonialidade e da racialidade. Não são tarefas para brancos, e sim para negros, mestiços, para os de fora, para os outros. Em síntese, ele leva em sua bagagem só a sua força física. Eu lembraria uma passagem do livro de Antonil, publicado em 1711, Cultura e Opulência no Brasil, ocasião em que o autor se reporta ao trabalho nas fornalhas dos engenhos, o chamado engenho real de Sergipe do Conde, no Recôncavo Baiano. E ele vai falar das fornalhas. O que era fornalha? Era um lugar agigantado e transformado em purgação dos pecados. Ouçamos as palavras de Antonil, que era um padre jesuíta. Nem faltam, perto dessas fornalhas, os seus condenados, que são os escravos bolbentos, ou seja, aqueles que tinham feridas nos corpos, e os que têm corrimentos, obrigados a essa penosa assistência para purgarem com suor violento os humores gálicos de que têm cheiro seus corpos. Vence há também outros escravos fascinorosos, que, presos em condições de grossas correntes de ferro, pagam nesse trabalhoso exercício os repetidos excessos de sua extraordinária maldade, com pouco ou nenhuma esperança de emenda. O professor Dimas, do curso de Letras da USP, referindo-se a essa obra de Sayá, Antonil, afirma: dupla função, portanto, tinha o calor da fornalha, a produção do açúcar branco e a purgação do homem preto. Na antinomia cromática, materializa-se a condição qualitativa de cada um perante o branco, cujo imaginário ancestral já se habituara a identificar o escuro como pecado e o claro como a virtude. Nada mais natural, pois, que junto à fornalha o escravo atingisse a alvura depois de cozido. O negro é, portanto, visto como uma coisa, um pedaço, um fragmento. A fornalha é tida como necessária à limpeza dos ímpios, como o purgatório das penas. Isso foi em 1711.
Passados 3 séculos, fica a pergunta: o imaginário social dos donos dos atuais engenhos modernos, das madeireiras, das empresas que atuam nas áreas de fronteiras agrícolas e outras tantas desse país, sofreu transformações? Os registros da CPT sobre os conflitos do campo nos fornecem subsídios importantes sobre a violência no campo e sobre o trabalho escravo. Restam algumas, eu já vou terminando, algumas considerações sobre o que o imigrante deixa para trás. Em várias passagens do livro, da Dupla Ausência, o autor nos remete ao imigrante como melancólico, como um ser nostálgico. O que é melancolia? A melancolia, ela foi tema de reflexão de filósofos, artistas, escritores, poetas, músicos, ao longo de muitos séculos. Aristóteles, no Problema 30, ele questionava-se sobre o fato de grandes representantes da filosofia, artes e ciências serem melancólicos. Portanto, a melancolia, para o filósofo grego, é entendida como uma profunda tristeza. Ela é positiva, uma vez que permite a criação. Para Spinoza, a tristeza é definida justamente como o ato no qual a nossa potência de agir é diminuída ou contrariada, e a melancolia é uma espécie de tristezas. Além dos filósofos mencionados, a melancolia foi estudada por Freud, na obra Luto e Melancolia. Sinteticamente, para Freud, no luto tem-se a certeza do que foi perdido, e o objeto, ou o sujeito perdido, situa-se fora do eu. No estado melancólico, a perda é indefinida e se localiza no interior do próprio eu. Quer dizer, está-se triste, mas não se sabe por quê. As reflexões freudianas influenciaram o pensamento frankfurtiano, principalmente Walter Benjamin, pensador que se debruçou sobre as obras de Baudelaire e Proust, no intento de compreender a modernidade simbolizada pela Paris do século XIX, sob o prisma da literatura e arte. Para Walter Benjamin, a modernidade apagava, num processo contínuo, as marcas da tradição e da experiência. O moderno é concebido como sinônimo de desenvolvimento da técnica e da ciência. O passado foi sendo, pouco a pouco, varrido do palco da modernidade e seus traços foram apagados. Assim configura-se a presença ambígua da melancolia num mundo dominado pelas multidões concentradas em espaços urbanos. O melancólico procura se refugiar nas fendas desse espaço. A tristeza, a melancolia, que faz parte do self, atinge em sua grandeza também as mulheres que ficam, as chamadas viúvas de marido vivo. Se a melancolia define a vivência em sua nudez, tal como afirma Walter Benjamin, se ela é desprovida da áurea da pré-história de passado, podemos inferir que esse mesmo estado psíquico poderá engendrar as forças necessárias para sua superação. Portanto, o desejo de cura pode implicar a resistência por meio de práticas individuais e coletivas. Isso eu acho que a gente poderia lembrar todo o papel que a irmã Sandra, falecida recentemente, desenvolveu junto às mulheres do Vale do Jequitinhonha. Quer dizer, ela procurou exatamente recuperar aquelas mulheres com essa melancolia, com essa tristeza e com essa depressão psíquica, pela ausência, causada exatamente pela ausência dos maridos, para a busca, né, de uma reação e de uma resistência em si mesmas. De onde poderá vir essa força de reação à depressão, ao estado paralisante do corpo e da mente, tendo em vista que o ser melancólico sofre de uma espécie de inércia? Assim, esse corpo ele necessita de uma espécie de intervenção externa, caso contrário, ele pode caminhar para a autodestruição. Como sair desse torpor? Como proporcionar a cura às mulheres que padecem de depressão, solidão, tendo em vista que a ausência de maridos dura 10 meses por ano? E muitos deles não regressam.
Talvez residam aí as sementes necessárias para a descoberta das motivações reais da emigração, para além dos aspectos subjetivos. Talvez residam aí as sementes necessárias para o entendimento da terra que não é da gente, como uma ilusão e também como uma colusão, né? Quer dizer, a ilusão não é somente do indivíduo que parte, mas também daqueles que ficam. Para a necessidade de romper com os elementos dessa cultura migratória, gestada para garantir a força de trabalho necessária para a terra que não é da gente. Afetos, sentimentos, emoções, para além de uma racionalidade mecânica do sistema mundo imposto pelo capital, podem ser um dos itens capazes de remover o mito sedutor da partida e questionar a ilusão e a co-ilusão. Muito obrigada. Muito grato, então, professora Maria Aparecida, pela excelente exposição, assim como o Gustavo e o Hélio também, com excelentes exposições. Pelo avançado da hora, nós não vamos abrir para perguntas nesta mesa redonda, que ela figurou muito mais como 3 conferências comprimidas em potencial máximo, né? Isto devido à riqueza e profundidade com que eles abordaram a temática geral, o que é um imigrante. Também, né, nas 3 exposições, acho que elas apontam para um ponto de convergência que parece ser óbvio, mas tem faltado muito em estudos produzidos na temática de migração nos últimos anos, que é a convergência da analítica, por um lado, mas também uma convergência de um olhar político e social, por outro, entre a migração internacional, no caso do Brasil, a migração nacional interna, e aquilo que o Hélio trouxe também na fala dele, que é outros arranjos, outras formas desse processo migratório, como as migrações de regiões de fronteira, né? Agregando aí também aqueles elementos que o Gustavo trouxe na fala dele, sobre a questão do olhar para o imigrante a partir de uma perspectiva colonizadora ou colonizada, mas também a partir de uma perspectiva pós-colonial. Então, acho que essas propostas de reflexão, elas, claro, cada uma dentro do seu período histórico ou de acordo com a sua metodologia mais própria, mas elas nos convidam a observar também os movimentos migratórios dentro de um país ou de uma região, comparando-os com movimentos migratórios que são transnacionais ou que intercalam países, continentes, regiões fronteiriças ou não. Fundamentalmente, aparece um elemento também comum a todas elas, que ficou muito forte, que é a questão do trabalho. Inclusive, a partir das imagens que a professora Maria Aparecida mostrou, aquilo que na fala do Gustavo anteriormente, um imigrante, ele existe para o trabalho. Quando acaba o trabalho, acaba o imigrante. No processo de modernização da produção do açúcar e álcool no interior de São Paulo, mas também em outros estados, nesse processo de modernização dessa produção, à medida em que esse trabalho do corte de cana manual foi desaparecendo, os imigrantes também foram desaparecendo, e os que ficaram sob outras formas, sobretudo mulheres, que você aborda isso tão bem num texto sobre o trabalho das mulheres nos canaviais paulistas, como carregadoras de pedras e de água, né? Então, acho que essas questões todas colocadas, e que nesse formato de 3 conferências comprimidas em potencial máximo, depois vocês podem aí, durante o cafezinho da tarde, conversar tanto com a professora Maria Aparecida, com o Hélio, com o Gustavo, e, além disso, a gente conta que os 3 textos serão publicados no livro, né, do seminário do SAIAD, então vocês também poderão ter acesso a isto de forma mais completa. Eu quero dar aqui alguns avisos rápidos para a gente ir para o almoço, então. Olha, primeiro é o seguinte, sobre a confraternização que está prevista aqui no folder hoje à noite, no final dos trabalhos,
em razão aí dessa escassez de financiamento, né, que a gente está enfrentando no Brasil em todos os sentidos, seja para a habitação, para a saúde, para a educação de modo geral, e também para a produção de pesquisa, nós não conseguimos financiamento. Gostaríamos de bancar uma confraternização para todos e todas aqui, mas não conseguimos. Então, a nossa proposta é de irmos a uma pizzaria ao final da conferência de hoje, e nessa pizzaria, então, cada um se autofinancie, né? Para isto, então, quem se interessar pela proposta poderá deixar o nome com a nossa equipe de apoio lá no saguão do anfiteatro, para que, após no retorno dos grupos de trabalho, a gente possa fazer a reserva na pizzaria, porque pode se formar um grupo grande, então nós temos que deixar o espaço reservado. Tá? Então, podemos nos organizar assim, em relação a esta confraternização. Outro aviso, tá, no programa geral dos grupos de trabalho que vocês têm, aquele de folha sulfite, né, que são 3 folhas, eu disse aqui ontem, e volto a renovar aqui o lembrete, no GT4, que é migração e retorno, nesse programa das folhas sulfite, está previsto acontecer das 16 às 18 horas. Está errado. O correto está no folder, né? E esse GT ele acontecerá hoje, das 14 às 16 horas, assim como os demais GTs. Então, aí depois, local. Nas salas, no prédio novo, lá da PUC, acho que a maioria que esteve ontem já sabe onde é, e os que estão chegando hoje podem se informar aí com quem já esteve ontem, que aí é fácil de chegar. Prédio novo da PUC, 2º andar, em geral as salas 201, 202, 203, 204 e 205. Tá? Mas há uma equipe de apoio aí para ajudar nisso também. Outro recadinho aí rápido, também antes de irmos, é o seguinte. Então, na volta do almoço, a gente vai para os GTs, às 14 horas até às 16, às 16h30, um coffee break aqui, né, no saguão deste anfiteatro, e logo após nós teremos a conferência, então, do professor Amin Pérez, né, ele que, então, encerra os trabalhos do dia de hoje com uma conferência que é La Sociologia contra el Império Abdelmalek Sayad, frente ao colonialismo e ao capitalismo. Após a conferência, então, a gente parte para essa confraternização autofinanciada por cada um e por cada uma. Desejo a vocês, então, um ótimo almoço e muito grato, mais uma vez, à professora Maria, ao professor Hélio, ao professor Gustavo.